Nós estamos mais intolerantes e impacientes, inclusive no trânsito, e isso tem feito disparar os casos de brigas e de violência. É o que você acompanha a partir de hoje na Rádio Bandeirantes, um primeiro capítulo da série Histórias de Intolerância no Trânsito com a repórter Ana Paula Rodrigues. O trânsito é violento. O motorista vai atrás e atropela o rapaz 2 vezes. Uma confusão no trânsito vira briga generalizada na Grande São Paulo e até mesmo um bebê recém-nascido foi agredido. O tiro vem quando o advogado já voltava para o carro. Um homem desceu de um veículo e acabou dando um tiro nele. E tem surgido situações que cada vez mais extrapolam o volante. Olha a outra mão pra fora, é a minha mão. Você sabe o que é? Olha pra mim. Você é o quê? O Silvio Siqueira é uma das pessoas que você ouviu agora, em um vídeo que gerou grande repercussão. Até hoje, falar sobre esse dia gera muito incômodo. O senhor fica meio incomodado, assim, pra falar dessa situação ainda, né? Fico, bastante. Tá vendo? Não voltou pro lugar. Esse osso aqui tá mais alto ainda, é isso, né? No encaixe do cotovelo. Isso. Ainda dói muito. Ele para de cobrir parte do rosto com as mãos e de sacudir a cabeça para apontar para o braço esquerdo, que ainda tem um inchaço em cima do cotovelo, ponto que foi deslocado em uma briga de trânsito em São Vicente, litoral de São Paulo. Silvio me recebeu no escritório da advogada. Tem medo de que outras pessoas descubram o endereço dele. É assim desde abril, quando na volta para casa, depois de um dia de trabalho, ele buzinou para o motorista, fez uma ultrapassagem e foi seguido. O motorista desceu do outro carro, foi até a janela do carro do Silvio e torceu o braço do idoso de 63 anos. Desde então, a vida mudou. Não teve discussão nenhuma. E se eu soubesse que ele fosse fazer aquilo, eu fecharia os vidros. Tem um monte de amigos aí que me ligam às vezes, assim, pô, cadê você? Você sumiu, você não... não sabe, não dá uma criança de você sair, eu fico preocupado. O carro do lado, o carro que vem atrás, o carro da frente, tô tendo esse negócio de meio medo, assim. Mas pelo menos a pé o senhor consegue sair? Difícil. Após 4 meses, Silvio ainda não consegue voltar a trabalhar como motorista de aplicativo. Silvânia, a esposa, foi quem segurou as pontas em casa até ficar desempregada. Quem vai pagar o tempo que ele ficou parado em casa? Até com depressão ele tá. Mudou a vida da gente, né? Evitar desfechos violentos em discussões de trânsito virou rotina na Polícia de São Paulo. O Major Carlos Marques, subchefe do Copom, comenta que as brigas em ruas e avenidas, somadas a outros tipos de discussões, que a PM chama de ocorrências de desinteligência, ganharam destaque entre os chamados mais frequentes no telefone 190. São mais de 100 por hora. Polícia Militar Emergência. Polícia Militar Emergência. Polícia Militar Emergência? Polícia Militar Emergência. Essa hoje é a segunda natureza de ocorrências que mais acontece no estado de São Paulo. Dá uma média diária de 2.600 ocorrências por dia. Sempre esteve entre as naturezas em que mais geraram atendimentos para a Polícia Militar. Mas no último ano, ela ocupou a segunda posição, que demonstra que tem uma importância diferenciada nos últimos tempos. Muitas vezes, situações que seriam evitadas se houvesse mais tolerância. O contrário do que muitos motoristas, como o Max e o Cláudio, relatam. Tenho visto muita gente brigando no trânsito por besteira, gente acelerando com raiva. Falta de paciência das pessoas com o semáforo, xingamentos e ofensas fechadas. As explicações para esse comportamento e as situações que terminam com perdas de vida de maneira banal nas ruas é o que você vai acompanhar no capítulo de amanhã
da série Histórias de Intolerância no Trânsito. A cidade se tornou mais reativa e agressiva com a pandemia de Covid-19 e transfere esses sentimentos para as ruas e avenidas. É o que você acompanha no segundo e último capítulo da série Histórias de Intolerância no Trânsito, com Ana Paula Rodrigues. Eu já vou soltar, calma. Essa, latindo sem parar, é a Akira, a cachorra da Vitória Fukushi. Ela, o filho de 1 ano e meio e a Pitbull vivem em uma pequena casa de 3 cômodos no centro de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Apesar de ser o mesmo endereço há anos, a família está se readaptando à rotina após a morte do Ricardo. A Akira não come mais por causa da saudade do dono e vive à base de vitaminas. O Miguel, que tinha só 5 meses quando perdeu o pai em uma briga de trânsito, começou a entender agora o que aconteceu. Agora começa a fase de falar pai, aí pergunta papai, aí eu mostro foto. Agora ele começou a beijar a foto. Toda vez que eu choro, ele fica passando a mão no meu rosto, tipo, mãe, para. Ainda mais agora esse mês, porque é dia dos pais, né? Kira! É a cachorra dele? É, ninguém reconhece ela. O carro em que Vitória, o marido e o filho estavam quase foi atingido por um veículo que entrou na pista. Ricardo foi até o outro motorista tirar satisfação e, depois de uma curta discussão, tomou um tiro no pescoço. O atirador alegou legítima defesa. Ricardo morreu depois de 2 semanas no hospital. Bem na lateral onde eu tava com o Miguel. Ia bater em cheio. Acho que, mas foi por isso mesmo. Por ele querer defender. E aí, na hora que ele desceu do carro, já começou a discussão. E aí ele disparou, foi bem assim. Aí o Ricardo caiu, né? Que o Ricardo caiu, eu já não sabia o que fazer. Fiquei desnorteado, não sabia se eu gritava. Eu vi a arma, eu vi tudo. A Rádio Bandeirantes contabilizou mais de 20 mortes em brigas de trânsito neste ano no país que, de alguma maneira, tiveram repercussão na mídia. No geral, são batidas leves ou fechadas que viram discussão e terminam em tiros, facadas e até atropelamentos propositais. O antropólogo Roberto da Mata, autor do livro Fé em Deus e Pé na Tábua, Como e por que o trânsito enlouquece o Brasil, afirma que isso é resultado de uma formação cultural que não prioriza o coletivo e faz com que uma pessoa ache que a pressa dela deve ser compreendida, sem se colocar no lugar de quem está ao lado. O automóvel é uma coraça, como se fosse uma armadura, porque ele está dentro do automóvel e se considera superior. A intolerância aumenta na medida em que o sistema cultural continua o mesmo. As pessoas não foram educadas para a igualdade. Você tem uma ideia de que a pessoa deveria entender as suas razões, que a gente se irrita com o outro. A gente acha que a gente não é o outro para o outro. Mas por que essas situações de violência estouraram agora? A psicóloga especialista em trânsito, Bianca Cruz, destaca 2 pontos. O primeiro, a banalização da vida e o aumento de discursos de ódio. O segundo é que vivemos uma espécie de luto e estresse pós-traumático coletivos, causados pela pandemia e os desdobramentos dela nas nossas vidas, como o desemprego e a perda de renda. A gente percebeu um aumento na baixa tolerância à frustração, na ansiedade, uma oscilação de humor também, e muito em função de toda essa carga aí, né, que a pandemia nos trouxe. A gente viu o tempo todo as pessoas morrendo, ficando nos leitos hospitalares. Não tem como agir naturalmente mediante uma situação que é extremamente atípica. O que a gente precisa é reduzir os comportamentos automatizados, ou seja, impulsivos. O cicloativista Ricardo Neres tem tentado levar essa regra para a própria vida, após escapar de várias situações de risco ao reclamar do desrespeito de outros condutores. Estou ali com meu amigo e tinha um carro querendo entrar, mas eu passei por ele por um lado e o Jean foi passar por outro. No que eu olho para dentro, o cara abriu a perna assim, ele estava com uma arma.
e baixou o vídeo e ficou só esperando qualquer reação mínima, sendo que talvez eu fosse só dialogar, entendeu? Eu tenho a percepção de que as pessoas estão mais dispostas a brigarem. Pra todo mundo com raiva, alguém vai chorar. Individualmente, eu tenho tentado me cuidar mais para evitar casos como esse. A Vitória encerrou a nossa conversa com o mesmo recado. Deixa o recado que assim, tem que pensar que a pessoa tem família. Porque olha, foi difícil. Eu daria tudo pra voltar no tempo, daria tudo pra não ter ido por aquele caminho. Tudo. Tudo que eu pudesse fazer, eu faria. Se eu soubesse que ia ser assim.